Fala galera, bom dia, paz de Cristo. Terça-feira, mais um dia que nos concede o Senhor, início de semana, com surpresas, novidades, mas entendendo que Deus está no controle de tudo. Quero compartilhar mais um vídeo com você, se você puder compartilha também. Um beijo para minha irmãzinha Manuela, que Deus te abençoe, te dê paz, saúde e crescimento na palavra de Deus. Você possa crescer entendendo que Jesus é o Deus eterno e não há vitória sem Ele, tá bom, Manu? Beijo no teu coração. Vamos compartilhar a palavra de Deus em Jonas, capítulo 4, onde vai falar que Jonas vai se revoltar. Porque Deus perdoa, né? Porque Deus é misericordioso. E Jonas aparece que entende que Deus tem que fazer o que Ele quer. E não é assim. Então vamos para o texto? Diz assim, Jonas 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez Deus, verso 6, né? Nasceu uma boboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, cansaço. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Olha só, hein? Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. A boboreira se secou. Tá entendendo, né? Fica ligado. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. Faze bem por te ires por causa da boboreira? Ele disse, faço bem que me revolte até morrer. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, nem plantaste? Numa noite nasceu e numa noite morreu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Na verdade, aí a pergunta de Deus, né? Jonas está virado com Deus, porque Deus perdoou a cidade de Nínive, né? E Jonas esqueceu do que Deus fez lá atrás, quando o livrou da morte, lembra? Que ele foi engolido por um grande peixe. Então, e ele foi engolido, ele orou, Deus perdoou e fez o peixe vomitar Jonas na beira da praia, lembra disso? E o que aconteceu foi que Jonas teve uma nova oportunidade, né? E aí, no capítulo 2 de Jonas, vai dizer a oração de Jonas, falando que queria cumprir o voto, e Deus dá a oportunidade. Mas parece que Jonas tem a memória fraca, né? E parece que a autoridade é dele, não de Deus. Ele pregou, né, por 40 dias na cidade, pregando que Deus destruiria a cidade. O povo entendeu a mensagem, se arrependeu, e depois Jonas fica indignado, falando que melhor era que tivesse morrido, preferiu a morte. Então por que ele orou? Lá no capítulo 2, né? Então é uma pergunta pessoal. Então às vezes a gente ama a Deus quando as coisas acontecem do nosso jeito. Aí é fácil amar a Deus. Mas quando Deus cumpre o seu querer na vida da humanidade, né? Parece que pessoas ficam iradas. Mas como é que pode Deus, né? Então Deus não está num cabide de guarda-roupa, onde a gente manipula, onde a gente usa a hora que quer. Deus é o autor de tudo. Ele é o Criador, Ele é o Supremo. Apocalipse vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. E
Jonas ficou irado porque Deus perdoou, né? E aí diz o verso 10 do capítulo 3, que diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, né? Mal com U, que é mal de maldade. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Então Deus se arrependeu? Não, Deus não se arrependeu da forma que a gente às vezes está lendo. Porque Deus é presciente, Deus sabe de tudo. Deus sabe, estou um pouquinho gripado, peço desculpa aos ouvintes, né? Mas Deus, ele não se arrependeu, Deus mudou de ideia, entendeu? Quando o autor diz aqui que se arrependeu, é para que a gente entenda a mudança de ideia. Quando um plano nasce contra você devido ao seu pecado, e você confessa e você se arrepende, Deus muda de ideia. Lembra que eu falei que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã? Misericórdia. É só dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo do mal que tenho causado e eu quero uma oportunidade. É o que o povo, os ninivitas, fizeram. Se arrependeram, eles sim se arrependeram, né? Consagraram a vida ao Senhor e Deus muda a ideia. Um plano de ceifar a cidade, todos os moradores viessem a morrer, mas quando há o arrependimento, há o perdão de Deus, né? E aí gera o questionamento de Jonas, porque Jonas queria pregar que eles iriam morrer e eles teriam que morrer. E aonde fica Deus nesse lugar? Né? Deus é o autor e o consumador. Então, a indignação de Jonas era isso, era totalmente isso, né? O verso 2, olha o questionamento de Jonas. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo. Glória a Deus, Deus compassivo. Olha o nosso Deus, compassivo, misericordioso, longânimo. Deus tem o que? Um ânimo longo, ele é longânimo, grande em benignidade. Deus é bom o tempo todo e que se arrepende do mal. Então ele fala, né? Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí ele, por achar que poderia dominar a situação e não conseguiu, prefere morrer. Mas Deus é que sabe, Deus é o autor, é o dono da vida. E depois ele vai questionar que primeiro Deus dá algo para ele, né? Diz aqui o verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, do seu cansaço. E assim Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Quer dizer, quando Deus manda uma bênção para o seu servo, quando essa boboreira surge, traz sombra, traz alegria no coração. Mas Deus é que dá a vida e é Deus que tira, toma de volta. É Deus que cria, é Deus que dá o tempo determinado, como diz lá no Salmo 139, verso 16. O tempo é determinado por Deus e não cabe a nós, nem a mim, nem a você, questionar a soberania de Deus. E aí depois dessa alegria toda de Jonas por causa da boboreira, depois de todo o questionamento, passou a dor, passou a dificuldade, mas aí vem, Deus envia um verme. Deus queria tratar com Jonas. O que Deus queria tratar com Jonas é que ele era o autor e consumador da fé, que ele é o dono da vida. É isso que Deus queria tratar com Jonas. E que a vontade de Jonas não se compara à vontade de Deus. A tua vontade não se compara com a vontade de Deus. E aí diz que aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso ao oriente, o sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou, então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. Quer dizer, a boboreira morreu, né? A boboreira a boboreira foi ferida, secou, e agora Jonas se ira de novo contra Deus e diz que é melhor morrer. Mas Deus é um Deus de oportunidade. Deus nem sempre vai ouvir aquilo que você fala, porque às vezes você fala com o coração cheio de ira. E aí disse o Senhor, Deus vai dar uma lição nele aqui no verso 10. Tiveste tu compaixão da boboreira? Você nem plantou, você não regou, você não fez crescer. Ela nasceu numa noite, pum, ela nasceu. E depois, numa outra noite, morreu. Não é sua, você não plantou, não te pertence. Mesmo que fosse sua, eu sou o dono da terra.
Eu também poderia fazer do mesmo jeito, mas você não pode reclamar de uma coisa que você não construiu. Você não pode reclamar que você é pobre se você não construiu riqueza. Você não pode reclamar que está doente, porque a doença faz parte da vida. Você não pode reclamar de nada, você pode conversar com Deus, mas primeiramente se humilhar, obedecer e não questionar o que Deus faz na tua vida. Porque Deus faz aquilo que lhe aprouve. Deus faz aquilo que Ele precisa fazer para que você entenda que Ele é soberano. Então a mensagem dessa manhã é que você continue de pé, não abandone o seu ministério, não abandone a sua vida com Deus, porque as coisas não acontecem da forma que você... E aí Deus vai dar uma lição para a gente concluir aqui o sermão, e não hei de ter eu, Deus falando, compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de animais. Quer dizer, pela tua vontade, Jonas, eu vou destruir mais de 120 mil pessoas para te agradar, e tudo que eu queria era que o povo se arrependesse, e o povo se arrependeu. Então a sua ira não é natural, não é normal, né, a sua ira, né? E é isso. O que Deus quer tratar nesse dia de hoje é que, independente de causas, circunstâncias, dor, enfermidade, não sei, Deus sabe, Deus é soberano. O que Deus quer é que você se aproxime dele todos os dias para que você entenda essa boa vontade, perfeita vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O único caminho para uma vitória é no caminho do Senhor. Vitória lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, pedindo para Deus a cada dia a quebrantar o teu coração, te dar um coração humilde, simplicidade, entendendo que nós não somos nada e daqui um pouquinho a gente está partindo. A luz vai se apagar. Quando a luz se apagar, não tem retorno, mas que antes da luz se apagar, peça mudança ao Senhor, peça transformação, peça entendimento para que você, no dia da adversidade, no dia que cair uma bênção na sua vida e você usufruir, depois dela acabar, você continue adorando o Senhor. Graças e paz, beijo no coração de vocês, vindo de Deus através do pastor Carlos. Graças e paz, bora derrubar o gigante, vida de vitória.